Graças a Deus, as crianças podem ir para a pequena igreja na presença do Senhor. Quero aproveitar que os amados irmãos ainda estão em pé para fazermos mais uma leitura do texto sagrado. Abra comigo no mesmo texto da semana passada, Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Glória a Deus. Os irmãos que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Jeremias capítulo 7, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Mas isto lhes ordenei dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Até aí, os irmãos tomem assento. Glória a Deus. Essa passagem bíblica, irmãos, é a mesma passagem que nós tomamos como texto base na semana passada. E hoje nós queremos dar continuidade a esta mensagem, que é o amor, a peneira de Deus. E esse texto ele é precioso das Escrituras, porque ele nos mostra o amor com que o Pai nos ama. Assim como um pai, na sua ternura, ele procura dar bons conselhos aos seus filhos, assim também o nosso Deus procura nos aconselhar de forma correta, com uma intenção abençoada e abençoadora, para que nós sejamos bem-aventurados. Aqui diz o texto sagrado. Está um pouco alto, meu irmão, o som aqui, dá para baixar um pouco? Fazendo um favor. Aqui diz o texto sagrado: Mas isto lhes ordenei dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, quando nós damos ouvidos à voz desse Deus que deseja ser o nosso Pai, Ele então se torna o nosso Deus e o nosso Pai. E o texto continua dizendo assim: Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Para quê? Com que propósito? Com qual motivação? Aqui Deus dá a sua motivação: para que vos vá bem. Porque essa é a motivação do amor. E Deus é amor. E a palavra do Senhor diz que Deus não busca os seus próprios interesses, mas Deus, em seu amor, busca que nós ouçamos o seu conselho, para que nós possamos ser bem-sucedidos, bem-aventurados, para que vos vá bem, diz o Senhor. Mas não deram ouvidos, diz aqui, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Sempre, irmãos, que nós trocamos o conselho milenar, provado, porque a Bíblia diz que o conselho do Senhor, a palavra do Senhor, o conselho do Senhor é provado, e o seu mandamento não tem impureza. Tudo que Deus faz e que Deus fala e que Deus nos pede e nos ordena é com o coração puro. Ele não tem segundas intenções, Ele é amor. E essa palavra é um conselho milenar que foi experimentado, que foi posto à prova. E muitas vezes nós trocamos o conselho milenar das Escrituras, da palavra de Deus, pelo meu próprio conselho, pelas minhas próprias ideias, acreditando que do meu jeito é melhor, que do meu jeito vai resolver, ao invés de seguirmos o conselho de Deus. Porque Deus tem o seu conselho para todas as áreas da nossa vida. O conselho de Deus é pleno. Deus nos aconselha quanto à educação dos nossos filhos. Deus nos aconselha quanto ao nosso casamento. Deus nos aconselha quanto ao nosso dinheiro, à administração dos recursos que Ele mesmo põe nas nossas mãos.
Em todas as áreas nós temos o conselho de Deus, e o conselho de Deus é puro, o conselho de Deus é provado, a palavra do Senhor não tem impureza, e Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam, porque Deus quer o nosso bem, isso nós podemos ter certeza. Então, o amor, ele é inteiramente comprometido, e tudo o que Deus pede para nós, é para que sejamos semelhantes a Ele, porque a lei de Deus, ela revela o próprio caráter de Deus. É por isso que quando nós ouvimos a Deus, e nós obedecemos a sua palavra, Ele se torna o nosso Deus, e o nosso Senhor, o nosso Pai. E o amor, ele é comprometido, e nessa questão do comprometimento do amor, nós podemos ter uma segurança e uma certeza. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Deus não muda. E quando nós construímos a nossa existência, construímos a nossa vida, edificamos a nossa vida sobre a palavra de Deus, nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha. A palavra de Deus diz que aqueles que não ouvem as suas palavras, voltam para trás, ao invés de irem adiante. Jesus diz que aqueles que ouvem as suas palavras, mas não praticam, são semelhantes ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então, desceu a chuva, soprou o vento, subiu a água da enchente, da inundação, e combateu contra aquela casa, e diz a palavra do Senhor, que foi grande a sua ruína. Imagine, irmãos, uma pessoa que às vezes passa a vida construindo uma existência, construindo uma casa, ele labuta, ele trabalha, ele se esforça, ele compra material, e ele constrói uma casa sobre a areia. Essa é uma pessoa que está caminhando para trás e não para diante. Deus deseja que nós venhamos caminhar para frente. Deus deseja que nós venhamos caminhar para diante. E nesse amor, nós podemos depositar toda a nossa confiança, porque Ele é imutável, Deus não muda. Nós podemos ter certeza que hoje Deus nos ama e que amanhã Ele não vai acordar mal-humorado, com destempero emocional, dizendo assim, hoje eu vou pesar a mão. Não, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. E essa é uma característica do amor. A Bíblia diz que o amor é fiel. Da mesma maneira, Deus deseja a nossa fidelidade, para que sejamos a sua imagem e a sua semelhança, para que sejamos como Ele. E nós falamos aqui sobre compromisso, que as pessoas que são comprometidas com Deus, que não são inconstantes, que não estão, agora estou na igreja, agora não estou mais na igreja, não, mas que se comprometem, que realmente têm um compromisso com Deus, essas pessoas, Deus abençoa, por causa do seu compromisso. E aí, na semana passada, nós falamos sobre a questão do amor ao próximo, e de como nós não devemos julgar o nosso próximo, porque Deus nos amou de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário, e comprou para nós uma graça, de nós termos os nossos pecados perdoados. Mas quando eu critico o meu próximo, quando eu critico as pessoas, e eu julgo o meu próximo, eu estou dizendo assim para Deus, Senhor, eu não quero o benefício que o Senhor conquistou para mim a um alto preço na cruz do Calvário. Eu tenho uma outra maneira de julgar. Está vendo como que eu estou criticando o meu próximo? É desse jeito que eu quero ser julgado. E nesse momento nós abrimos espiritualmente a nossa vida para sermos amaldiçoados por demônios, porque o Senhor é escudo de todo aquele que se refugia. Mas a palavra de Jesus diz assim, não julgue para que você não seja julgado,
Porque com a medida que você julgar, vos medirão também. Perdoe e vocês serão perdoados. E aí a gente lembra do nosso compromisso quando a gente faz a oração do Pai Nosso. Senhor, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Mas quantas vezes a pessoa faz essa reza, e no momento seguinte, está com mágoa no coração. E quando a gente guarda uma mágoa, quando a gente não perdoa, ama o nosso próximo, porque esse é o amor, irmãos. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor perdoa, o amor jamais acaba. E quando a gente olha para a pessoa e diz assim, não, esse aí não tem jeito, esse aí é um isso, esse aí é um aquilo, você está abrindo mão da graça de Deus sobre a tua vida e dizendo, é assim que eu quero ser julgado, Senhor. E aí sempre que a gente acha um cisco no olho do nosso irmão, Deus olha para nós e encontra uma trave. Sempre que a gente vê um argueiro, um cisquinho no olho do nosso irmão, saiba que o Senhor pode olhar para mim e para a sua vida e encontrar uma trave. Então nós temos que ter esse amor nos nossos corações, para que possamos ver como Ele vê. Porque Ele não vê como vê o homem, Deus olha e vê o coração. Nós falávamos essa semana lá na nossa célula, na célula que eu participei, que quando a gente julga ou critica alguém, por mais que talvez pareça que nós estejamos com a razão, muitas vezes, irmãos, e na maioria das vezes, nós não conhecemos toda a condição daquela pessoa. E não são poucas as vezes que depois de criticar, depois de apontar, depois de falar, você fica informado sobre a condição daquela pessoa. E a gente não conhece toda a condição das pessoas. E aí você diz assim, eu não sabia. Fica até envergonhado, porque não sabia de fatos, não sabia de coisas. E então nós temos que nos guardar e guardar os nossos lábios, porque o Senhor deseja isso de nós, para que nós não venhamos fechar portas, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista natural, porque muitas vezes, irmãos, por causa da nossa boca grande, nós perdemos o nosso emprego, nós perdemos oportunidades, portas se fecham, coisas ruins acontecem, demônios são atraídos, porque a Bíblia Sagrada diz que contra Israel não vale encantamento. Mas quando nós mesmos, por causa dos nossos pecados, abrimos brecha, então nós nos tornamos vulneráveis à ação diabólica, espiritual, demoníaca nas nossas vidas. Quando a gente faz algo em benefício próprio, prejudicando outra pessoa, muito embora até pareça que a gente está beneficiando a outra pessoa, mas a motivação é errada, com isso nós também acabamos nos prejudicando. Pior ainda, uma pessoa que para se beneficiar, para se alavancar, às vezes ele prejudica o outro, ele impede o crescimento do outro, ele persegue, ele fala mal, e por detrás disso está o seu interesse. Sempre que você coloca o teu interesse acima do bem-estar de quem quer que seja, você está quebrando a lei de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos orar para sermos vistos pelos homens. Jesus disse assim, você está orando, mas a motivação do teu coração não é abençoar as pessoas por quem você está intercedendo, mas é para ser visto pelos homens. Então é uma motivação egoísta. Diz a palavra que você já recebeu a sua recompensa. Quando a gente dá oferta, irmãos, mas é para ser visto pelos homens, ou ajuda alguém, mas é com uma segunda intenção, com uma impureza, já recebeu.
a recompensa, aquilo que buscava. Mas quando a gente faz com o coração puro, com a motivação correta, que é o amor é o caminho, e o amor deve determinar o curso da nossa vida. Então diz a palavra do Senhor que nós receberemos uma recompensa no céu, porque Deus é amor. Então a gente tem um Deus grande, um Deus imensurável, um Deus perfeito, um Deus eterno que ama pessoas frágeis como nós. E eu quero que os irmãos pensem um pouco, porque hoje é culto de Santa Ceia, irmãos, e é um culto muito reflexivo. Pensem um pouco sobre a brevidade da vida. E a palavra de Deus traz algumas metáforas para que nós venhamos nos conscientizar sobre esse fato da brevidade da vida. Porque o maior problema não é a falta de conhecimento. Na realidade, todos nós conhecemos e muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. O maior problema é a falta de consciência. Quantas pessoas sabem que algumas práticas, algumas atitudes são prejudiciais? Até mesmo, muitas vezes, na educação dos filhos. Sabe que aquilo é prejudicial para o próprio filho, e as avós, com toda sinceridade, irmãos, muitas vezes se tornam as maiores vilãs da história. Porque os pais educam, as avós vão lá e dão bar, e dão tudo o que querem. Diga misericórdia. Não pode, irmãos. Deus não tem filhos mimados. Diga para o irmão aí, viu, irmão? Deus não tem filhos mimados. Aleluia. Mas ela sabe que aquilo ali é prejudicial. E esse é um amor verdadeiro? Porque a Bíblia diz que aquele que ama, protege, cuida, livra. Então não é um amor verdadeiro. É um sentimento emocional doentio. Ah, não, tenho que dar. Filho vai lá, começa a sapatear e fazer birra. Ah, não, tá, filhinho, tá. Misericórdia. E tantas outras coisas prejudiciais, irmãos. Eu fico pensando, como é que pode a pessoa fumante? Claro que é um dos vícios mais difíceis de superar. Precisa usar a fé. Mas a pessoa vê na carteira as consequências e vai lá, compra e consome. Ela sabe os danos, ela sabe o que gera, ela sabe os desdobramentos, o que ocasiona. Então é falta de conhecimento ou é falta de consciência? Pergunto para os irmãos, a pessoa precisa ser informada? É falta de informação? Ou a pessoa precisa ser conscientizada? Claro que é falta de consciência. E Deus nos ama de tal maneira, irmãos, que Ele procura nos conscientizar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que existe um juízo, que vai ter uma consequência, que nesta vida nós temos liberdade para escolhermos o que quisermos fazer com ela e com o nosso tempo e com tudo que temos, mas haverá o dia em que nós nos apresentaremos diante do juiz, e o Espírito Santo vem convencer, vem conscientizar, mas a escolha é livre, a escolha é de cada um de nós, porque a peneira é o amor. E por que, irmãos? Porque Deus, Ele não impõe a vontade dEle, porque Ele não quer ninguém obrigado, servindo a Ele, porque foi escravizado, porque foi obrigado, porque foi subjugado, pela autoridade, soberania e poder de Deus. Deus não faz isso, porque Deus é amor. Então a peneira é o amor. Deus também não enfeitiça as pessoas, como alguém que quer casar com outra pessoa, vai lá e faz uma obra de macumba, de feitiçaria, para enfeitiçar essa pessoa para vir e casar com ele. Que graça tem? Você está com uma pessoa que na realidade não te ama, mas que foi enfeitiçada. É isso que você quer? Mas
Quão maravilhoso é quando você é eleito, quando o amor é recíproco, quando você foi escolhido por alguém e a pessoa depositou em você o amor e a confiança e quer estar com você. Deus também nos deu essa liberdade. E é por isso, irmãos, que nós vemos Ele amando, perseverando, lutando, conscientizando. Por isso que Deus luta com as pessoas. Deus nos ama, por isso que Ele luta conosco, chamando: vinde a mim, venham, se convertam, se arrependam, me escutem, me obedeçam, então eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo, então eu serei para vocês pai. Façam o que eu estou falando, e Deus luta, e a gente vê essa luta de Deus com um povo rebelde, obstinado, de dura cerviz, 40 anos no deserto. E muitas vezes nós, que estamos na igreja, somos assim também. Irmãos, o amor nos leva a ouvir a Deus. E uma palavra que me toca muito é a palavra do pai da fé, Abraão. Porque Abraão ouviu a Deus. E como é maravilhoso quando a gente ama a Deus. Senhor, como que está escrito na tua palavra? Qual que é o teu conselho para a educação dos meus filhos? Qual que é o teu conselho para o meu casamento? É assim, Senhor, eu quero te agradar, quero ser um filho amado. Que é a palavra que Deus fala para o próprio Jesus. Jesus é a encarnação do amor de Deus, Jesus é o caminho para nós. E quando Deus olha para Jesus, Ele fala para nós assim, Jesus se batizando nas águas, se arrependendo. Ele não tinha do que se arrepender, porque ele não teve pecado, mas ele estava ali fazendo o quê? Dando exemplo para nós, sendo caminho para nós. E ele está ali se batizando nas águas, ele olha para nós e diz assim, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Sigam o exemplo dele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem a mim se não for por Ele. Talvez você possa ter esse desejo também no teu coração de olhar para Deus e ouvir Deus falando: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Porque todo o conselho dele, irmão, é para que vos vá bem. Tome isso no teu coração e obedeça à palavra de Deus, porque essa vida é breve. Uma das metáforas que nos mostra a brevidade da vida, e é uma das que eu mais gosto, diz assim: a vida é como um conto ligeiro. Alguém começa a contar uma história, como aquelas histórias, aqueles contos que contam para as crianças dormir à noite, e a história é tão curtinha que terminou. Assim é a nossa vida, como um conto ligeiro. Outra metáfora diz que a vida é como a neblina que aparece de manhã. Você levanta de manhã bem cedo, às vezes pega o asfalto e o dia vai clareando, e você vê aquela neblina, e de repente você nem percebe, já não tem mais. Passou. Assim é a nossa vida. E nós precisamos amar a Deus, irmãos, porque a vida é uma atribuição de confiança e uma incumbência transitória, passageira. Amar a Deus é a coisa mais importante, porque amar a Deus é obedecer a Ele, fazer conforme a vontade dEle. E qual é a motivação de Deus? Quero repetir para conscientizar: para que vos vá bem. Diga para o irmão que está aí do seu lado: irmão, Deus fala para que você vá bem. Essa é a motivação de Deus, irmãos. E Ele quer nos conscientizar do conselho, do seu conselho. E aí, irmãos, quando a gente observa a nossa vida,
presente de Deus, vida. O que nós temos de mais parecido com o nosso Deus é a vida. Porque Deus é vida. O Senhor é o autor da vida. Todo o seu mandamento produz vida, livramento. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ainda que morra, viverá. Em contrapartida, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então eu pego essa minha vida aqui, transitória, passageira, e apesar de eu saber que ela é breve, que ela é transitória, que ela é passageira, e apesar de eu saber que aqui o mais importante é eu amar a Deus, eu ainda escolho fazer a minha vontade, ao invés de amar a Deus. Que Deus tenha paciência conosco, irmãos, como Pai amado e bondoso e gracioso que Ele é. Mas que nessa noite nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nessa noite nós possamos nos voltar para Deus, porque existe muita mornidão na igreja, e esse é o grande problema de nós não atentarmos para essa realidade da brevidade da vida, e vivermos um relacionamento morno, um relacionamento que não é fervoroso, porque se for para amar a Deus, amar mesmo, irmãos, tem que amar como Ele quer. E Ele disse assim: ame ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, com todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não é para nós sermos mornos. E essa questão de sermos mornos é quando a gente passa a nossa vida terrena muito mais em prol de todas as outras coisas, colocando todas as outras coisas em um lugar mais alto do que buscando os interesses de Deus, do que pensando na vida eterna. A vida diária, muito mais focada na nossa lista de afazeres, na agenda semanal, nas férias de julho, do que no propósito de Deus. Isso é idolatria, isso é ser morno. E às vezes a gente vem na igreja, a gente é religioso, mas irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E aí, voltando lá no exemplo de Abraão, pai da fé, diz a palavra do Senhor que Deus chama Abraão, e ele morava numa terra pagã e idólatra, o pai dele era construtor de ídolos, do meio da idolatria Deus chama Abraão, e Deus diz para Abraão: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele sai, irmãos, sem saber para onde ia, pela fé. Eu vou te mostrando, Abraão. Isso é fé, irmãos. É pegar a palavra de Deus. O que o Senhor está falando, meu Deus? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Sai da tua terra, da tua parentela. E ele sai, irmãos, do meio da idolatria, de uma cultura idólatra. E diz a Bíblia que por causa da fé ele foi justificado. A palavra do Senhor diz assim: olhe para a vocação de vocês, que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição vocês receberam dos vossos pais. Não foi com prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Deus quer nos tirar, irmãos, dessas tradições, e às vezes Deus está falando conosco, nos conscientizando,
E a pessoa diz assim: ah, não, mas a minha família, mas os meus pais me ensinaram assim, mas a minha casa pensa assim, mas o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eles eram gnósticos, e os meus antepassados eram gnósticos, e vai indo, não interessa. O que interessa é o que Deus está falando com você hoje. E o importante nas nossas vidas, irmãos, é nós ouvirmos a voz de Deus. Porque se você quiser entrar no reino dos céus, existe uma lei. E a lei de Deus é o amor. Porque está escrito: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se Deus não tiver sobre todas as coisas, e é necessário que você se examine nessa noite se você é morno ou se você ama mesmo a Deus. Se você tem mornidão no teu coração, é um crente morno, tem uma fé relutante, é distraído, é descomprometido ou mais ou menos comprometido, ou você realmente é fervoroso e ama a Deus realmente sobre todas as coisas. E como que eu demonstro que eu amo a Deus? Quando eu obedeço a Deus. Quando eu escuto a voz de Deus. Irmãos, Abraão escutou a voz de Deus. E quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, não é escutar, mas é dar ouvidos. Porque a gente dá ouvidos quando a gente pratica a palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer, que nós venhamos praticar a palavra de Deus. E o amor é a peneira, irmãos. Porque no reino de Deus tem uma lei. E aí Jesus disse assim: quando disserem para vocês: ó o reino de Deus ali, ó o reino de Deus lá, ó o reino de Deus está lá naquele prédio. O Senhor Jesus disse: não creiais, porque o reino de Deus está dentro em vós. Como assim? O reino de Deus está dentro de mim. É porque eu decidi: Senhor meu Deus, venha o teu reino, me revela a tua palavra para que eu obedeça, venha governar sobre a minha vida, e eu quero te obedecer. Me mostre o teu propósito para a minha vida, me mostre a tua palavra, a tua vontade, para que eu te obedeça aqui na terra, assim como o Senhor é obedecido nos céus. Seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Aí o reino de Deus está dentro em vós, porque você é um filho amado, obediente, que ama a Deus. Então o reino de Deus já é agora, na vida daqueles que escolheram obedecer a Deus. Porque esses, irmãos, são os que serão peneirados para estar com Ele na eternidade, porque no céu não entra pecado. Então é aqui que você escolhe se você quer o reino de Deus ou não. Porque essa é a lei do reino de Deus. O amor é a peneira. E aí a gente escuta a palavra do filho pródigo, nesse contexto da brevidade da vida, nesse contexto que a vida é uma atribuição de confiança, uma incumbência passageira, é um presente. A gente vê a parábola do filho pródigo, que na realidade é uma parábola, é uma história, mas é uma parábola que fala sobre a humanidade. Que o homem chegou e disse assim: pai, me dá a herança. Quando um filho, no contexto judaico, chega e diz isso para o pai: pai, me dá a herança, ele está antecipando uma coisa, está dizendo para o pai assim: eu queria que o senhor tivesse morto, me dê a minha herança aqui, que eu quero gastar como eu quiser, quero fazer o que eu quiser da minha vida. E é exatamente isso que o homem diz para Deus: Senhor, me dê aqui a minha vida é minha, me dá aqui a minha vida é minha. E Deus dá o livre-arbítrio, Deus dá. Deus não impõe a vontade dele, Deus não enfeitiça ninguém, Deus dá. E ele vai. Aí o que ele vai fazer? Ele vai gastar a herança, irmãos. Ele vai gastar a oportunidade, ele vai gastar a vida dele longe de Deus. Longe do propósito de Deus, longe da presença, longe da comunhão, longe da mesa.
E diz a Bíblia que ele gasta a vida irresponsavelmente. Por que irresponsavelmente? Porque nós só temos uma vida. E vamos dar contas de tudo que fizermos por meio do corpo, inclusive de toda palavra torpe que sair da nossa boca, toda palavra maldosa, maliciosa, toda palavra destrutiva, nós vamos dar conta. Então a pessoa vai e vive irresponsavelmente. Mas o que ele, como pai amado, amoroso, está esperando? Que esse filho tenha a oportunidade de se conscientizar, de cair em si. E diz a Bíblia, irmãos, nessa história que Jesus conta, que aquele filho, graças a Deus, houve tempo oportuno, porque a palavra de Deus diz, enquanto há vida, há esperança de salvação, mas após a morte, segue-se o juízo, e só é dado ao homem viver uma vez, o que aumenta a responsabilidade, muito, porque só tem uma vida. E aí, chegou o momento que ele foi no fundo do poço, e ele começou a comer a comida dos porcos, e o porco para o judeu é um animal impuro, então ele começou se tornou uma pessoa amaldiçoada, mexendo com coisa maldita, amaldiçoada, e ele estava lá no fundo do poço, ele caiu em si. Irmão, talvez você não esteja no fundo do poço, mas talvez você esteja no caminho, bem feliz, no caminho para isso. Quantas pessoas gastam a vida inteira, às vezes têm oportunidade, têm condições, e gastam a vida só desfrutando os prazeres, os deleites, as coisas desse mundo, dessa vida, longe de Deus. E daí vai chegar um momento em que ele vai dizer assim, o que eu fiz com a minha vida? Para que me valeu? E é bom, irmãos, que a gente faça essa reflexão. Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha essa figura, o reino dos céus é semelhante a alguém que está caminhando e tropeça, vai olhar, dá uma cavada, um tesouro, e daí ele vê, e ele tem consciência do valor daquele tesouro, e daí ele vai feliz da vida, faceiro, e vende tudo que tem, e compra aquele tesouro. Ele está consciente, meu irmão, minha irmã, que você esteja consciente, venda tudo que você tem, no sentido espiritual, de se comprometer com Deus, de abandonar o pecado, porque assim é o reino dos céus. Deus quer essas pessoas, que vêm com amor, que vêm com essa alegria, que tem esse fervor no coração, aleluia. E olha só, irmãos, diz a Bíblia em Lucas capítulo 8, que quando uma multidão começou a seguir Jesus, ele começou a falar por parábolas. E por que ele começa a falar por parábolas? Porque muitos daquela multidão, talvez a maioria daquela multidão, não estavam seguindo a Jesus com o coração sincero, mas estavam ali porque queriam alguma coisa de Jesus. E aí Jesus começa a falar por parábolas, para que eles não compreendessem o que ele estava falando. Porque aquele que tem um coração sincero, irmão, ele cava, ele pega a Bíblia, e ele olha para a Bíblia, e ele reconhece, isso aqui é um tesouro, eu preciso entender. O que Jesus quer dizer com essa parábola? O que ele está me conscientizando? Que caminho eu devo tomar para a minha vida? Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero fazer do meu jeito, do teu jeito é melhor. E aí ele reconhece que é um tesouro para a vida, irmãos, que tudo que está ali é para o próprio bem dele, e ele começa a cavar, e ele vê que é uma mina, e quanto ele mais cava, mais ouro sai, e ele cava, e sai ouro, sai vida, sai bênção. É um tesouro inestimável, a palavra de Deus.
essa alegria, irmãos, de servir a Jesus, de não sermos mornos, porque o morno, ele faz muita coisa baseado no seu interesse. Por exemplo, a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A pessoa morna, ela ama, mas ama quando é bom, quando ele é retribuído, mas não sobra às vezes nem um pouco de amor para dar para aquele que não pode retribuir, ou mesmo para aquele que rejeita, que não quer saber. Porque o Senhor Jesus ensinou que nós devemos amar aqueles que nos perseguem e abençoar aqueles que nos maldizem. Se você amar só o teu amigo e o teu familiar e a pessoa que te quer bem, que recompensa tereis? Até os gentios fazem isso. É fácil amar quem te ama, mas Jesus, no seu mandamento, quer que nós sejamos como Ele. E Ele diz: ame o teu inimigo e abençoe o teu inimigo. É isso que Ele quer que nós façamos, irmãos. E quando a gente tem isso, o amor, eu digo para os irmãos, a prática do amor e o crescimento no amor é a maior garantia de inteligência emocional que uma pessoa pode ter, porque ela cresce emocionalmente. E aí a gente se parece com o nosso Pai que está nos céus. Mas o morno não consegue fazer isso. Deus está interessado em gente verdadeira. Deus não está interessado em pessoas fingidas. E na ceia, Deus nos alerta a não termos tanta certeza com relação ao nosso coração amoroso. Ah, Senhor, eu te amo. Sim, meu Deus, eu te amo. Diz a Bíblia, irmãos, em Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso, essa ceia periódica é importante, porque é um autoexame. Diz a Bíblia: examine-se o homem a si mesmo. E é importante, irmãos, porque nesse nosso relacionamento com Deus, tem muitos espinhos. E todas as vezes que a gente coloca o dinheiro, os nossos pecados, as nossas atividades, os times pelos quais torcemos, os vícios, o nosso hobby e outros compromissos, acima do Senhor, isso é mornidão. Não é saudável, não é frutífero. Por isso eu vou repetir: não tenha tanta certeza de que o teu coração ama realmente a Deus e é um solo fértil. Jesus trouxe algumas parábolas. Parábola da semente, por exemplo. A semente é a palavra. Uma semente caiu na terra dura, foi roubada. Outra semente caiu entre os pedregais. Era terra fértil, mas não tinha profundidade, então era só superficialidade. Um religioso superficial, não tem compromisso. Quando vem uma provação, quando vem um problema, ele sai fora. Outra semente caiu entre espinhos. E esses espinhos, diz a Bíblia, são os cuidados da vida. E a maioria do povo de Deus, irmãos, ou ele é cheio do Espírito Santo, fervoroso, ou ele é morno. E o morno é esse que está envolto em espinhos, que são os cuidados da vida. Por isso que a metade vai ficar aqui no dia do arrebatamento. São 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, nécias. Quem que são as loucas? As que estão envolvidas nos cuidados da vida, nos espinhos que sufocam a semente, que é a obra de Deus, as coisas de Deus, e tornam você infrutífero. Você fica ali só buscando a Deus
olhando para o umbigo só para se locupletar e, no entanto, você não faz nada por amar a Deus. A Bíblia nos orienta a nós nos examinarmos a nós mesmos. E para encerrar, irmãos, quero ler uma passagem bíblica aqui para os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Vocês reconhecem que Jesus está em vocês? Deus pode olhar para vocês e as escolhas de vocês e dizer assim: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E a conclusão diz assim: se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Um pastor deu um testemunho, Francis Chan, e ele disse assim: quando saiu a propaganda para os fuzileiros navais, eu fiquei muito entusiasmado, porque dizia assim, o orgulho de ser militar e dos fuzileiros navais e etc. Mas daí quando eu olhei as imagens da propaganda, era só gente correndo, fazendo flexão, eu disse, meu Deus, eu odeio isso aí. E aí eu desanimei. Só que ele não ligou lá para os caras questionando, viu? Não tem como não precisar correr, nem fazer flexão, e do mesmo jeito eu me tornar um fuzileiro naval? Ele sabia que isso seria uma idiotice, visto que os fuzileiros navais eram deles, das autoridades. Da mesma maneira, irmãos, se nós queremos seguir a Jesus, nós não devemos perguntar para Jesus, ei Jesus, dá para eu te seguir? Você me aceita? Mas eu quero te seguir de forma morna. Diga para o irmão, não tem jeito, irmão. O morno está a ponto de ser vomitado da sua boca. Por isso Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um rei, que quando vem um exército contra ele, ele calcula se com 10 mil ele pode enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. E aí ele manda mensageiros de paz, antes que o rei chegue. Ou também o reino dos céus é como alguém que vai fazer uma construção, um empreendimento. Ele calcula, para ver se ele tem recursos, para que não fique envergonhado a obra parando na metade. E as pessoas digam, eis aí um homem que começou e não conseguiu terminar. Então você tem que ver, irmão, porque Jesus disse, aqueles que quiserem ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-ão. Mas aqueles que perderem a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-ão. Se você quiser seguir a Jesus, tem que seguir a Jesus mesmo. Tome a sua cruz, disse ele, negue-se a si mesmo e me siga. E vá até o fim, em nome de Jesus, porque vale a pena. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Nós estamos numa peneira, irmãos. A lei do reino é o amor. Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Se você quiser se assentar à mesa, há uma promessa de você participar do principado, de você governar com o Senhor. Se assentará comigo no meu trono, vai fazer parte do meu governo, vai fazer parte do meu principado. Que você possa usar essa tua vida, irmãos, não para ganhar ela nesse mundo, porque não vale a pena, ela é muito passageira, mas para que você se capacite, se qualifique em amor, para que você possa se assentar à mesa do Cordeiro, para que você participe do seu principado, para que você, como diz a Escritura, se torne idôneo para participar da herança dos santos na luz. Vamos nos pôr em pé, queridos irmãos. O Senhor está